Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Os Asuryani, filhos de Asurian, também chamados de Aeldari, do mundo artesanal ou Craftworld, como preferirem, era como eram chamados antes da queda de seu reino perdido. Ou os Eldar, como são particularmente conhecidos há muito tempo pelos forasteiros, particularmente os seres humanos do Império, ou até mesmo os Eldar das Estrelas. São uma espécie alienígena humanoide antiga, criada pelos antigos há 60 milhões de anos atrás para servir como soldados junto com os Kroks, contra as forças conjuntas dos Necrons e Kitans, na monumental guerra conhecida como a Guerra no Céu. Após a guerra, o seu império se estendeu pela imensidão da galáxia conhecida. Os Asuryani são os Aeldari que viajavam a galáxia em gigantescas naves conhecidas como Craftworlds, ou mundos artesanais, levando o comércio aos confins do Império Aeldari. Essas naves estelares são do tamanho de pequenos planetas, e vieram a ser o refúgio dos Aeldari após sua queda com o nascimento do deus Slaanesh. O Império Aeldari era inigualável, e eles se consideravam mestres das estrelas. Mas há mais de 10 mil anos padrão, o orgulho exagerado dos Aeldari e sua queda em práticas hedonistas levaram a um cataclismo que quase erradicou sua espécie e levou ao nascimento do deus do caos, Slaanesh. Apesar de todo o seu poder, o nascimento de Slaanesh dizimou o Império Aeldari e quase exterminou a raça inteira em questão de segundos. O coração de sua civilização foi arrancado por essa catástrofe que eles mesmos criaram, forçando muitos dos sobreviventes Aeldari, agora se chamando de Eldar, para os forasteiros e Asuryani entre eles mesmos, a fugirem de gigantescas naves espaciais do tamanho de pequenos planetas. Naves antes usadas para comércio e trocas, que eles chamavam de Craftworlds. Agora, os Asuryani se agarravam à sobrevivência e redenção, e passaram de mestres da galáxia para nômades sobreviventes. Os Asuryani contam com tecnologias místicas, como as pedras espirituais e os circuitos infinitos Wrathbones. Esses circuitos são psicoativos, que compõem os esqueletos de seus Craftworlds, para armazenar suas almas após a morte e evitar que sejam consumidas pelo deus do caos Slaanesh. É o uso dessas tecnologias e sua busca por um sistema rígido de modificação comportamental para manter seus impulsos mais sombrios sob controle, que moldam o estilo de vida Asuryani e definem sua cultura como distinta daquela das outras subculturas Aeldari. A espécie Aeldari tem uma longa e complexa história de viagens espaciais. Tão longa, na verdade, que pouco se sabe com certeza sobre o curso de sua evolução física e existencial, inicialmente ligada ao seu planeta natal. O planeta natal original dos Aeldari foi destruído durante o colapso catastrófico da sua civilização, conhecido como a Queda dos Aeldari. Os remanescentes da cultura Aeldari que sobreviveram ao cataclismo entre os Asuryani preservaram grande parte da história de sua espécie na forma de histórias tradicionais, canções e danças. Registros escritos, monumentos e registros visuais foram quase completamente destruídos, exceto por alguns casos em que foram levados a bordo de Voidcrafts fugindo dos mundos condenados. Altamente inspirados nos elfos de Tolkien, como uma raça humanoide, os Eldari são fisicamente muito semelhantes aos humanos. Embora não sejam totalmente idênticos de forma alguma, eles possuem membros mais longos e limpos e finas feições ascéticas, com olhos penetrantes e ligeiramente inclinados em forma de amêndoa. Suas orelhas são ligeiramente pontudas, mas de outra forma eles poderiam passar por humanos à primeira vista. A diferença mais óbvia entre humanos e Aeldari só pode ser vista quando eles se movem,
pois os movimentos de um Aeldari irradiam uma graça sutil que é impossível para um ser humano imitar. Isso pode ser visto até mesmo em seus menores gestos, ou na destreza com que eles manipulam pequenos objetos. A mente Aeldari, embora semelhante em geral à psique humana, é muito mais inclinada a extremos emocionais. Por causa disso, os Aeldari são mais inteligentes, mas também muito mais intensos do que os humanos. Não se esqueçam, os antigos eram uma raça benevolente que semeava a vida na galáxia. Eles faziam isso pelo puro prazer de crescer a vida sem nenhuma recompensa direta por isso. Apenas pelo prazer de ver a vida florescer. Mas, quando se viram sem saída na guerra contra os Necrons, criaram essas duas raças específicas para serem soldados, os Krorks e os Aeldari. Depois da guerra, os antigos sumiram, e sem a supervisão dos antigos, os Krorks sem propósito evoluíram, e os Aeldari sem propósito buscaram novos propósitos nos prazeres excessivos da carne. Embora um Aeldari e um humano possa sentir tristeza ou alegria, a experiência dos Aeldari provavelmente será muito, mas muito mais extrema. Essa inclinação natural para extremos emocionais é tanto uma bênção quanto uma maldição para os Aeldari. No lado positivo, isso lhes dá uma apreciação inigualável da vida e uma habilidade inigualável de se expressar por meio da música e outros esforços criativos. Uma melodia ou um gesto feito com graça e habilidade pode provocar uma intensidade de prazer inimaginável para um humano. Mas esse potencial de alegria é paralelo a uma capacidade igual de sentir desespero, ambição e até ódio no caso dos Aeldari. Confrontado com tristeza ou outros contratempos pessoais, um Aeldari sofre tormentos mentais que excedem em muito os limites da angústia humana e também de sua compreensão. A natureza extrema de seu temperamento torna muito mais importante que os Aeldari mantenham uma medida de autocontrole o tempo inteiro, pois é perigosamente fácil para eles ficarem fascinados e, em última análise, dependentes das experiências que sua cultura lhes oferece. Eles devem aprender a controlar o lado mais sombrio de suas naturezas, que é uma parte essencial da psique Aeldari e a fonte da catástrofe que quase causou a extinção da sua raça. Por essa razão, os Asuryani são definidos como uma cultura por sua busca do seu próprio caminho. Essa filosofia os ensina como equilibrar suas mentes e perseguir objetivos construtivos em vez de cair na busca amoral de prazer e egoísmo que destruiu seu império e que até hoje é o guia de seus pares genéticos, conhecido como Drukhari. Nos ajude. Digite Elfo nos comentários. É um gesto simples, mas ajudará grandemente o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.